parecendo a minha sombra, velho. Você tá parecendo a minha sombra, velho. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal e o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser a sombra e a ilustração do Novo Testamento. Como nós já fizemos resumos, né, nos quadros do Narrando a História, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, faz necessário, né, a gente fazer algumas explicações acerca destes dois testamentos. Em Hebreus 10:1 vai dizer o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Em Hebreus 9:9 vai dizer: é isto uma parábola para a época presente. Nós precisamos entender, gente, que as coisas que aconteceram no Velho Testamento eram símbolos, eles eram como se fossem sombras daquilo que haveria de ser revelado no Novo Testamento. O pastor Luciano Subirá, ele vai dizer o seguinte: olhando a sombra, dá para se ter uma ideia do que está sendo projetado nela. Se eu olhar a sombra de uma mão, por exemplo, eu sei que é uma mão que está fazendo aquela sombra. Mas se eu olhar apenas para a sombra, eu não vou conseguir ter esse efeito 3D, né, de olhar diretamente para a mão. Eu não vou conseguir ver a coloração, eu não vou conseguir ter todo esse conhecimento completo, esse detalhamento de pele, se eu olhar justamente somente para a sombra. E é por isso que o pastor Luciano Subirá ele vai concluir dizendo uma verdade sobre a Bíblia. O Novo Testamento ele vai explicar o Velho, enquanto o Velho ele vai ilustrar o Novo. Ou seja, se eu quero entender completamente o Velho Testamento, que é como a sombra, eu preciso transliterar o texto para o Novo Testamento, onde ele recebe completa significação. Quando se entende isso, nós podemos começar a falar hoje o que na verdade nós queremos trazer para você de uma forma completa sobre a obra da redenção. Como é o plano de salvação que Deus colocou em prática através de seu Filho. Mas, antes de a gente avançar para o resto da exposição sobre a salvação, vamos pegar o último episódio que falamos sobre o Resgatados da Maldição e vamos mostrar o que apontava para este resgate. Em João 3:14 e 15 diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Neste texto, Jesus está mostrando o significado de um episódio bíblico do Velho Testamento que aconteceu lá em Números 21. Neste episódio, o povo começa a murmurar, começa a falar contra Moisés e contra Deus, e por conta disso Deus envia serpentes para que mordessem o povo de Israel, e por conta disso muitos morreram. Então o povo clama que Moisés ele ore a Deus para que cesse o ataque das cobras. Moisés ora e Deus o responde dizendo no versículo 8 e 9. Ele diz assim: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente metal e pô-la sobre uma haste. Deus manda fazer uma serpente de metal e levantar ela sobre uma haste, para que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes permanecessem vivos. Veja que em João 3, como já lido, Jesus compara o levantar da serpente de bronze com a sua morte na cruz. Então vamos fazer algumas comparações, né, de algumas questões ali dos dois textos. Jesus ele é levantado no madeiro, ele é levantado lá na cruz do Calvário para salvar aqueles que crescem nele da maldição do pecado que estava sobre todos. No Velho Testamento, a serpente ela é levantada para salvar aqueles que tinham sido mordidos pela serpente e tinham em seus corpos o veneno correndo. Então é fácil de fazer essa comparação nela, primeiramente, do veneno da serpente com essa maldição do pecado que a gente falou. Da mesma maneira que aqueles que estavam envenenados pela cobra, que tinham em seu sangue correndo
né, o veneno da cobra, eles olhavam para a serpente de metal e eram salvos daquele veneno. Aqueles então que estavam sobre a maldição do pecado, com a maldição correndo em seu sangue, no seu código genético, como a gente falou, por causa de Adão, quando eles olhavam para a cruz com fé, crendo com seu coração, eles eram salvos da maldição. Analisamos o seguinte: se nós olharmos para o lado racional, a cobra de metal não tinha veneno, porque ela não era realmente uma cobra. Assim como Cristo, não havia pecado. Mas por que uma cobra foi levantada? Não eram justamente as cobras que eram a maldição que estavam assolando o povo? Se Jesus é comparado com a serpente de metal, ele não deveria ser um cordeiro sendo levantado para a remissão dos pecados dele? E a resposta é não. Pois quando Cristo é pregado na cruz, ele leva sobre si a maldição, ele leva sobre si os pecados, como vai dizer em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele foi feito pecado, ele se fez maldito, se fez maldição, semelhante à humanidade que estava sob o pecado, sob a maldição. E por isso é que que nem a serpente era a maldição que assolava o povo de Israel, e por isso foi levantado uma serpente. Da mesma forma que a maldição do pecado assolava a humanidade, e por isso Jesus se fez pecado. Este é somente um exemplo de como o Velho Testamento ilustra o Novo, fazia sombra do que havia de vir. E é isso que a gente tem que entender, né, sobre até a leitura da palavra, sobre a importância de um todo, né? Nem só o Novo Testamento é tudo, nem só o Velho é tudo, mas a junção dos dois, né? O Novo sendo o concreto e o Velho sendo a sombra do Novo, a gente tem um conhecimento, um parâmetro geral do conhecimento de Deus, Exatamente. Né, Alan? Se você quer entender completamente o que aconteceu no Velho Testamento, pega esse texto e veja e translite ele para o Novo, que daí você vai ter a completa significação daquele texto. E é isso que a gente queria trazer para vocês hoje, gente. Que Deus os abençoe e tamo junto. Até depois do fim.